Romanos 14 tem por título, que será usado então como título da mensagem de hoje, relacionamentos tolerantes. Então, Romanos vai falar sobre a tolerância que nós devemos ter com os fracos na fé. O problema do relacionamento entre irmãos é o que o texto vai nos apresentar. Então, o problema do relacionamento entre irmãos na fé, que pensam de forma diferente em algumas questões espirituais. Paulo classifica estes irmãos em dois grupos distintos, são os fortes e os fracos na fé. Ambos eram crentes em Cristo, ambos eram salvos em Cristo, embora esses dois grupos pertencessem à família de Deus e participassem da mesma igreja, não estavam de acordo acerca de alguns pontos da vida cristã, como, por exemplo, comida, bebida e dias sagrados. Na introdução, então, que nós vamos apresentar aos irmãos, elucidaremos alguns pontos importantes antes de avançar na exposição desse texto. Então, em primeiro lugar, com respeito à liberdade cristã, devemos entender que distinguir entre coisas morais, coisas imorais e coisas amorais. Há coisas que são essencialmente erradas, por isso a consideramos imorais. Então, comportamentos imorais não devem ser aceitos no convívio da igreja. Não deve ser aceito nem fora da igreja, quanto mais no convívio dela. Não importa o tempo nem o contexto, estas coisas devem ser repudiadas e tratadas como imorais por todos os filhos de Deus. Por exemplo, irmão, há uma história que nos é relatada, no livro de Coríntios, que havia um filho que estava tendo relações íntimas com a sua madrasta, e ali aquilo foi confrontado, e aquela pessoa então ela foi arguída e excluída do meio da igreja por conta desse comportamento. Era um comportamento imoral. Então aqui nós temos um exemplo do que seria um comportamento imoral. Entretanto, há práticas que são morais e virtuosas na própria essência e devem ser praticadas por todos os crentes, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, por exemplo, o comportamento cristão. O cristão como alguém que faz os seus negócios com honestidade. O cristão que fala a verdade sempre. Então, é um comportamento moral que deve ser incentivado, ensinado e parabenizado quem assim vive, quem assim age. Então, esse deve ser um comportamento exercido por todos os crentes. Mais difícil, porém, é distinguir aquilo que é amoral. Isso quer dizer aquilo que é neutro em si mesmo. O que é amoral pode tornar-se inconveniente e até escandaloso, dependendo da situação. Um exemplo comum nos dias de Paulo era a prática de comer carne e beber vinho, que a gente vai ver aqui no texto, daqui a pouco, que provocava escândalo entre os novos crentes, que eram considerados então como crentes fracos. Vamos entender aqui um pouco, irmãos. A igreja primitiva, o início da igreja, ela era composta por judeus e não judeus, se chamavam de gentios. Quem não era judeu era gentio. Então, quando a igreja começou a atuar, como a igreja começou a crescer, então o número se expandiu rapidamente de crentes e vindo de culturas diferentes. Então, os pagãos, que era assim considerado também os gentios, os pagãos tinham práticas como, por exemplo, de adoração a vários deuses. E dentre essas adorações, eles faziam, por exemplo, rituais de sacrifício. E o sacrifício era feito, o sangue era aspergido no altar, e aquela carne era levada para o mercado para ser vendida. Então, alguns cristãos que vinham de um grupo, por exemplo, de gentios, quer dizer, um crente,
que nunca foi judeu, ele sempre comeu aquela carne e não tinha problema nenhum, mas para o judeu já tinha problema, então ele evitava comer aquela carne, porque aquela carne havia sido feito um sacrifício, e por esse motivo aquela carne era oferecida a outros, digamos assim, a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Por esse motivo houve essa discordância dentro da igreja primitiva, a igreja inicial, no início do primeiro século. O amor fraternal deve regulamentar a nossa liberdade pessoal, a ponto de nos abstermos de direitos legítimos, para não sermos causa de tropeço para os fracos. Então aqui em Romanos 14, no seu contexto geral, Paulo vai abordar essa personalidade que nós cristãos devemos ter em saber lidar com aqueles que estão chegando, para não criarmos constrangimento e pressão sobre eles, ao ponto de eles não suportarem, não conseguirem caminhar juntamente conosco. Então era uma prática judaica que não precisava ser exigido dos novos crentes. É claro que no processo eles iriam entender a cultura e a relação que isso tinha para a vida e para a prática deles. Em segundo lugar, a igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de coisas secundárias. Dentro da igreja não é lugar para a gente estar discutindo sobre alguns determinados assuntos, como aqui o caso que é citado, se podia ou não podia comer essa carne que era sacrificada a ídolos. Mas o campo fértil para o exercício do amor fraternal. A igreja, então, deve ser um lugar onde deve ser cultivado, deve ser trabalhado o amor fraternal, a comunhão, estar junto e praticar as mesmas coisas. Romanos capítulo 14 e 15 trata então de uma discussão de coisas não essenciais. Os crentes estavam transformando coisas secundárias como alimentos e dias sagrados na essência do cristianismo. Então, nesse ponto é que deve-se tomar cuidado. Por exemplo, vou usar um exemplo bem prático aqui. Digamos que a gente conduz a igreja a um tipo de vestimenta. Irmãos, olha, é importante que as irmãs, ao vir à igreja, venham com roupas adequadas, roupas que não exponham o corpo de vocês. Então esse é um cuidado, uma orientação que a gente dá. Esse é um ponto amoral, quer dizer, é um ponto neutro. Ninguém vai ser salvo por causa de roupa. Porque eu vesti uma roupa até aqui, botei uma gravata, eu vou ser salvo. Esse não é motivo de salvação. Então é um ponto secundário, está fazendo parte do processo da nova vida, mas ele não é fundamental para a salvação. Por esse motivo, então, eu vou andar de qualquer jeito? Não. Então, eu tenho consciência de que, como um novo homem, uma nova mulher, eu devo me vestir adequadamente para o ambiente onde eu estou ali adorando ao Senhor. Diferentemente, por exemplo, se eu vou a uma praia, eu não vou a uma praia vestido dessa forma. É completamente entendido que há uma vestimenta adequada para a praia. Não precisa também exageros, nem de um lado nem do outro. Então devemos tomar esses cuidados. Então a orientação que Paulo traz aqui no capítulo 14 vai nos apontar para esse estilo de vida, onde a gente tem que ser sensato, maduro, compreender que algumas pessoas vêm à igreja que ainda não têm uma compreensão plena e às vezes usa roupas inadequadas. Já outros que estão há mais tempo podem se vestir de uma forma mais prudente. Então isso leva um tempo, a gente não pode chegar e dizer, não, a partir de hoje você é crente, se converteu, levantou a mão, agora você tem que se vestir assim. Não dá, isso não funciona assim. A mudança tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Na carta aos Gálatas estava um jogo essencial do Evangelho, pois os judaizantes agregaram a observância desses dias no pacote da salvação, dizendo que os gentios que não guardassem as datas dos calendários judaicos não poderiam ser salvos. Então essa é a falha. Se eu chego para vocês e digo, olha, se você não vestir tal roupa, você não vai para o céu.
Isso aí está errado. Está errado aqui, está errado em qualquer outra igreja que ensinar assim. Porque a salvação, irmão, não depende da nossa roupa, depende da nossa fé e da nossa vida com Deus. Se eu tenho uma vida íntima com Deus, a roupa vai ser apenas um acessório que eu vou adaptar de acordo com a minha relação com Deus. Então é essa a ideia que Paulo quer trabalhar aqui. Já em Gálatas, ele confronta a igreja, porque diferentemente de Roma, não havia uma questão de salvação, se vai ser salvo ou não, porque come carne ou guarda os dias de festa. A salvação não envolve aqui em Gálatas, em Romanos. Já em Gálatas tem esse envolvimento. Ou você faz assim, ou você guarda tal preceito, ou você não vai ser salvo. Então, ele já confronta de forma diferente em Gálatas, como também em Colossos. O mesmo acontece na igreja de Colossos, Colossenses 2, 16 e 17, diz então que havia lá uma heresia, e essa heresia era mais complexa, porque qual era o erro que Paulo teve que combater em Colossos? Foi basicamente o gnosticismo. Já lá em Colossos, o confronto foi teológico, um confronto mais voltado para a doutrina. Este movimento, o gnosticismo, ele pregava o dualismo. O que é que ele quer dizer? O que é que esse pensamento teológico trazia para a prática? Ele dizia o seguinte, que nós deveríamos libertar o nosso espírito do corpo. Na verdade, o que Deus salva é apenas o espírito, e o que o homem faz com o corpo não importa. Isso é uma heresia, até porque o corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Deus se importa sim com o que nós fazemos com o corpo. Então, lá em Colossos, Paulo bateu de frente com essa heresia e fortemente combateu para que ela se afastasse da igreja cristã. Então, na carta aos Romanos, porém, a questão não envolve a essência do Evangelho. Por isso, Paulo foi mais brando, recomendou aos dois grupos agir com amor e respeito mútuo. Paulo, então, aconselha os cristãos de Roma a uma atitude madura de respeito e tolerância entre os irmãos. Vejamos, então, quais verdades Paulo ensina para que os irmãos praticassem essa tolerância da fé. Então, esses foram os pontos que eu acabei de introduzir, e agora, aconselha seu irmão e aprenda a viver com os diferentes. Perdão, irmão. Acolha seu irmão e aprenda a viver com os diferentes. Então, a primeira parte do capítulo 14 de Romanos, do 1 ao 12, vamos ler, por favor. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come tudo, porque Deus o acolhe. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faça isso para o Senhor. Quem come de tudo, faça isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga ao seu irmão? E você, porque despreza ao seu irmão? Pois todos têm de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então, Paulo inicia a sua argumentação de ensino a estes irmãos, trazendo então a ideia da tolerância, de saber que todos somos servos do Senhor, que estamos vivendo juntos e devemos viver em harmonia, e nessa harmonia em que vivemos, devemos lembrar do propósito, do motivo pelo qual estamos aqui adorando a Deus, que no final das contas é Deus que deve ser exaltado através da nossa vida. E que exaltação existe quando eu condeno meu irmão? Nenhuma. Deus não é exaltado na condenação de um irmão, pelo contrário, o meu papel é estender a mão e socorrer o irmão, é estender a mão e dar ao irmão a oportunidade de crescimento na fé. Então entendemos que a prática da fé, ela digamos assim, é diferente como cada um de nós absolve ela. Alguns são muito rápidos, em um ano de fé o camarada já é o mais crente de todos na igreja, outros levam muito tempo. Então depende muito da forma como você se aproxima de Deus, da sua busca com relação a Deus. Quanto mais efetivamente eu buscar o Senhor, certamente mais forte eu serei. Quanto menos eu busco a Deus, mais influências externas vão haver na minha vida. E aí claramente, sempre que eu me aproximar diante de Deus, vai vir reflexos da luz do Senhor, me mostrando em minha vida pontos que ainda estão obscuros, que precisam ser iluminados pela luz de Deus. Então, práticas que eu tenho desde o passado, que só com a maturidade cristã e com o meu envolvimento cada vez maior, minha relação com Deus, é que eu vou entender que tais práticas não são aceitáveis diante de Deus, não são boas, não vão trazer nenhum benefício para a glória de Deus. Então é dentro desse contexto que a gente deve observar. Devemos então perguntar, ao praticar o amor cristão, o peso da prova descansa sobre o crente forte. É ele quem deve amar e ajudar, e não condenar o débil, o fraco na fé. Quer dizer, se você se considera um crente maduro, um crente forte, você tem que ter paciência, você tem que saber trabalhar com as pessoas, você tem que saber convencer as pessoas sem imposição, sem obrigação. Não é com imposição e com obrigação que a gente leva as pessoas ao entendimento da verdade, até porque você mesmo já andou naquele caminho e sabe o que é certo e o que é errado, e provavelmente esse irmão precisa dessa ajuda que você também recebeu no início da sua fé. Então devemos perguntar, porém, por que os crentes fortes deveriam acolher os crentes fracos sem discutir com eles opinião? Primeiro, porque Deus os acolheu. Então o primeiro motivo pelo qual os crentes maduros ou os crentes fortes devem receber bem os crentes fracos e ajudá-los na caminhada da fé, é porque Deus fez isso com você. Um dia você foi um crente fraco, um dia você foi alguém que não conhecia a verdade, e Deus então teve toda a paciência para lidar com você. Ou será que foi a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, você recebeu essa palavra e se tornou crente e nunca mais saiu desse lugar? Dificilmente isso acontece. Eu passei toda a minha infância ouvindo a palavra de Deus, eu vim receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida apenas com 20 anos de idade.
Então, pelo menos 10 anos da minha vida eu ouvia da palavra de Deus, 10 anos para tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, tudo é um processo e cada um tem um processo diferente, mas é importante que você também, que não seja, por exemplo, um crente tão fervoroso ou tão ligado à igreja do Senhor, tão ligado ao Senhor, é importante que você também o busque. Você não se acomode, não, já sou crente, já sou salvo, tá bom. Não, a salvação é um processo também. Ela envolve santificação, ela envolve empenho, trabalho na obra do Senhor, envolvimento nessa obra, ela envolve ajudar o próximo, fazer parte de um corpo, porque não podemos ser salvos sozinhos. A ideia de, eu vou ser crente lá em casa, sozinho, não dá certo, não combina. Uma hora você vai esfriar na fé. Então nós precisamos uns dos outros, e quanto mais nos envolvermos, quanto mais próximos estivermos, mais forte seremos. Então, diz o texto aqui, vamos ler, verso 14, versículo 2 e 3 diz: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come, e o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolhe. Então esse acolhimento é o recebimento de Deus. Deus nos recebe assim como somos, e não somos todos iguais. Nós temos um alvo, que é Cristo, o alvo da maturidade cristã. Devemos buscar nos aproximar o máximo de Cristo. Nesse processo de crescimento, alguns levam mais tempo, outros vão mais rápido, mas o importante é que cada um chegue lá. E não é uma corrida de quem chega primeiro, mas é uma corrida de que todos chegarão lá. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas o propósito é que todos cheguem lá. Então o fraco na fé prefere ser vegetariano e correr o risco de comer carne de animais impuros ou carne consagrada a ídolos. O forte na fé, por sua vez, está livre deste temor e come de tudo sem constrangimento de consciência. É interessante porque o texto, o apóstolo Paulo mesmo, ele se coloca como sendo alguém forte na fé. E o forte é aquele que comia de tudo, não se importava. Já o fraco na fé é apontado aqui como os judeus, que tinham essas limitações. Não, isso eu não como, isso eu não posso, porque eles já vinham de uma prática religiosa que os proibia disso. Então eles não entendiam ainda a liberdade cristã e o propósito pelo qual Deus dava essa liberdade aos homens. Devemos nós então tratar os outros como gostaríamos que ele nos tratasse. É certamente isso uma garantia, mais seguro ainda, porém, é tratá-los como Deus o faz. É bom tratar os outros como nós gostaríamos que fôssemos tratados, mas melhor ainda é tratar os outros como Deus nos trata. Tem diferença isso, irmãos? Como é que Deus nos trata? Ele é um ser perdoador, ele é um ser que está sempre à disposição para nos ouvir, dá sempre atenção para nos conduzir pelo caminho correto, nos ensinando a verdade. Então assim devemos tratar as outras pessoas. Se elas não praticam o mesmo que nós devemos então mostrar, ensinar, ter paciência, andar junto, pegar na mão às vezes para fazer junto, e aí sim vão entender como é o contexto desse caminho. Em segundo lugar, porque então nós fortes devemos acolher os fracos? Porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Capítulo 14, do 4 ao 9, o texto então nos apresenta esta ideia de que o Cristo, quando veio ao mundo, morreu por mim, por você e por todos nós. Então, quando ele dá a sua vida na cruz, ele não deu somente pelos crentes fortes,
Não, vou morrer só pelos crentes fiéis, por aqueles que fazem bem direitinho a minha obra. Não, ele deu a vida tanto para um quanto para o outro. E ele usa até a expressão aqui, tanto de vivos quanto de mortos. Quer dizer, por aqueles que ainda nem nasceram de novo, Deus também deu a vida por eles. Então, às vezes, uma má expressão, um confronto que a gente faça com alguém que, por exemplo, do mundo, alguém que não é crente, e você confronta dizendo que tal prática dele é errada por isso, por isso, por isso, você poderia falar a mesma coisa, mas de outra forma, mostrar que há beleza no Evangelho, há alegria na presença do Senhor, que a busca que ele faz por alegria nas drogas ou em outras coisas qualquer, ele poderia encontrar uma alegria muito superior, muito melhor na presença de Deus, e dar exemplos disso, e aí certamente a tua palavra seria muito mais aceitável e agradável do que você chegar e dizer, você vai para o inferno, está usando isso aí, está condenado, vai para o inferno. De que valeu isso? Então você está agindo de forma errada. Não foi assim que Jesus agiu com as pessoas que estavam ao seu redor. Lembra que Jesus foi na casa de pecadores, sentou com eles, comeu junto com eles. Jesus não perguntou, essa carne que está servindo aqui, foi sacrificada a ídolos ou não foi? O que estava na mesa ele comeu e agradeceu ao Senhor. Então essa é a ideia, se você está ali e coloca diante de Deus aquilo, agradece ao Senhor pelo benefício que Deus deu, a bênção que Deus derramou sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, tudo é bem-vindo diante de Deus, desde que você coloque e faça para o Senhor. Alguns pontos aqui merecem destaque. Nossa função na igreja é acolher os irmãos e não julgá-los. Então tenham esse cuidado. Nossa função na igreja é fazer tudo para agradar a Deus e não para ganhar a aprovação dos homens. Estamos aqui com um propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor e não para agradar a homens. Certamente vai haver discordâncias entre nós, mas que essas discordâncias não sejam fundamentais para que nós continuemos andando juntos. Entendemos que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. O que é que nos une? O amor a Cristo, a nossa devoção ao Senhor, o aprendizado da palavra, é isso que nos une. E o que é que muitas vezes nos separa? Às vezes, eu não gosto desse louvor que canta na igreja, eu preferia que fosse um rock, não, eu preferia que fosse uma valsa. Então, isso são preferências, isso é periférico. Então, isso não deve nos separar, isso não deve criar discordâncias e confusões entre nós. Pelo contrário, devemos conviver e tentar, de alguma forma, fazer de todas as formas que agrada ao Senhor, e não satisfazer, digamos, os desejos e prazeres individuais, mas como um todo, devemos ter um norte que vem da parte de Deus e buscar aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Nossa função na igreja também é viver para agradar a Deus e não a nós mesmos. Tem muito disso na igreja, né? Não, eu canto essa música porque é a música que eu gosto. Eu frequentei uma igreja por muito tempo, né? Servi ao Senhor numa igreja por muito tempo, e eu lembrava sempre que alguns dirigentes chegavam diante da igreja e diziam assim: hoje vamos cantar o hino 15, que é o hino do irmão fulano. Aí dizia o nome do irmão, o irmão gosta muito desse hino, vamos cantar esse hino. Nada contra o irmão gostar do hino, nada contra você cantar esse hino, mas só não precisava estar dedicando o hino ao irmão. O hino que nós cantamos é para a glória de Deus. Irmãos, vamos louvar com um hino que glorifica o nome do Senhor. Louvemos a Deus. É assim, irmãos. E não para agradar. Eu vou cantar a música que a irmã Marisete gosta. Eu vou pregar do jeito que o irmão Adailton gosta. Não é assim.
O que a gente faz aqui é para Deus, e devemos dar o nosso melhor, nos dedicar, procurar fazer de tudo para que Deus se sinta bem e satisfeito com o que nós estamos oferecendo a Ele como um culto. E um culto é uma celebração, onde Deus é exaltado, onde Deus está em evidência. Ele é a pessoa principal do culto. O culto não é para exaltar o homem, mas sim para exaltar a Deus. E o culto nunca será para agradar a mim, mas sim para agradar a Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Quem recebe o culto é Deus e não nós. Mas eu não gostei hoje daquela mensagem do pastor, eu não gostei hoje dos louvores que foram cantados. Ainda bem que não foi para você, foi para Deus. É Deus quem tem que receber isso com alegria. E você, se você serve ao Senhor e sabe que aquilo que está sendo feito é para a glória de Deus, se você serve o Senhor, você deve se alegrar também. Rapaz, apesar de não terem cantado a música que eu gosto, mas aquela ali também foi tão bonita, eu não conhecia aquela música, ou eu conheço, e aí assim vai, né? Nossa função na igreja também é viver debaixo do senhorio de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Em sua morte, Ele é Senhor dos mortos. Em sua ressurreição, Ele é Senhor dos vivos. Se Jesus é Senhor e acolheu tanto os fracos quanto os fortes, devemos honrar este Senhor, acolhendo uns aos outros. Então essa é a orientação que Paulo nos dá. Em terceiro lugar, porque devemos então, os fortes devem acolher os fracos, porque todos nós seremos julgados no tribunal de Deus. Do verso 10 ao 12, é dito então que Deus virá julgar vivos e mortos. Então, se é Deus quem julga, eu não tenho esta função, não foi dado a mim o direito de julgar ninguém. Até porque, irmão, quando julgamos alguém, a gente falou isso hoje pela manhã, né? Quando julgamos alguém, qual é o parâmetro, qual é a medida que nós usamos para julgar alguém? Nós mesmos. Lembra daquele fariseu que estava no templo e ele orava batendo no peito e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais publicanos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. Ele falava de si para si mesmo. Então, quando julgamos os outros, nós estamos usando uma vara de medir que é o nosso conhecimento, a nossa capacidade. Mas esse julgamento não é perfeito, porque nós também falhamos, porque nós também pecamos. Então, o julgamento perfeito só existe um, que é o julgamento de Deus, que é o julgamento de Cristo. Quando Cristo vier, irá julgar tanto vivos quanto mortos. Esse julgamento é perfeito porque Ele é um varão perfeito, o único que nunca pecou. Só Ele tem essa perfeição e tem a medida exata da perfeição humana. Então só Ele tem poder para isso e nós não. Cada indivíduo prestará conta de si mesmo e não dos outros. Portanto, a necessidade é de julgarmos a nós mesmos agora, à luz da prestação de contas que finalmente teremos diante de Deus. Então, se vamos julgar alguém, que julguemos a nós mesmos. É como é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no texto da ceia, né? E ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se eu preciso julgar alguém, que eu julgue a mim. Senhor, se eu olho para este irmão, ou olho para tal atitude e não concordo, me ajuda, Senhor, a entender por que o irmão age assim, me ajuda a levar a ele a verdade
para que ele compreenda e ele também possa entender como eu entendo essa verdade, e assim será muito melhor o tratamento do que você apenas dizer: olha, esse aqui não é crente, ou esse aqui não está comigo, esse aqui vai para o inferno, que muitas vezes essa é a atitude que é tomada, né? Uma grande falha que existe nas igrejas contemporâneas, nas igrejas também mais tradicionais, né? Antigamente, hoje não tem se tratado tanto assim, que é a disciplina na igreja. A disciplina ela é importante, mas por muito tempo ela foi usada de forma errada, porque a disciplina era o quê? Expulsava o irmão da igreja. Irmão pecou? Vai para fora da igreja. Isso não é disciplina, irmão. A palavra disciplina significa ensino. Então, se um irmão falhou, pecou, errou, você tem que chegar até ele e trazê-lo para perto de ti, ensinar a verdade. Irmão, por que você fez isso? Olha o que a Bíblia diz, assim, 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 e você então ganhar aquele irmão para Cristo. É muito melhor do que você estar botando o povo para fora. Então essa não é a prática correta, porque disciplina quer dizer ensino. Então se você disciplina alguém, você está preocupado com aquela pessoa, ensinando aquela pessoa a verdade, e não excluindo ela do teu meio. Veja o que diz Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Esse texto, irmãos, ele tem uma ideia muito forte aqui, né? A ideia do julgamento, no sentido de que muitas vezes quando estamos julgando alguém, esquecemos de nós, né? Quando apontamos o dedo para alguém, dizendo: você está errado, olha aqui, ó, tem 3 dedos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo olhando para ti. E você nunca errou, não? Lembra de Jesus? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Às vezes a gente é muito hábil, né? Muito rápido para julgar as pessoas, mas quando é conosco, a gente se acha injustiçado, a gente não quer receber a repreensão. Então tenhamos esse cuidado, irmãos, sejamos mais equilibrados no julgamento. Antes de julgar alguém, condená-lo, escute, ouça, ensine, para que então você possa cobrar. Eu tenho uma filosofia de ministério que eu digo assim: eu só cobro de alguém aquilo que eu ensino. Então se eu ensinei e reforcei esse ensino, mostrei a verdade, aí é que eu vou cobrar aquele assunto. Enquanto aquela pessoa ainda não compreendeu essa verdade, ela não merece ser cobrada quanto a esta verdade. Continuando então, em segundo lugar, ame seu irmão e não seja pedra de tropeço para ele. De que forma então podemos amar o nosso irmão, deixando de ser pedra de tropeço para ele? Paulo nos dá algumas respostas. Vamos ler do 13 ao 23. A liberdade e o amor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante de um irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Seja você, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelas pessoas.
Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que prova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, Paulo nos instrui, a amar o irmão e não nos tornarmos um tropeço. Ao preparar essa mensagem, eu lembrei de um amigo, muito tempo atrás, no tempo do seminário, ele disse que ele foi aconselhado por um médico. Ele estava com um problema de saúde, eu acho que do sangue, alguma coisa assim, e ele foi aconselhado pelo médico tomar um cálice de vinho antes do almoço. Então, um cálice pequeno, antes do almoço ele tomava para poder se alimentar. Acho que algum problema no estômago, alguma coisa desse tipo. E ele então tomou essa decisão de tomar por orientação médica, tomar um cálice de vinho antes das refeições. Um dia estava preparando para o almoço, já tinha colocado o vinho no cálice, e então alguém bate na porta da casa dele. Era um jovem da igreja, novo na fé, e então ele, ao adentrar a casa, percebeu o cálice de vinho à mesa. E ele olhou para o irmão: irmão, você bebe vinho, irmão? Ele disse: meu irmão, é porque eu fui aconselhado que tomar um cálice de vinho antes do almoço, não tem problema, é para a saúde e tudo. E aí ele disse: eu não sabia disso não. Aí voltou para casa, foi embora. Passaram uns dias e nada desse irmão aparecer mais na igreja. Era um jovem recém-convertido. E aí esse irmão então foi visitá-lo, porque ele tinha sumido da igreja, e ao chegar lá encontrou o cabo agarrado numa garrafa de 5 litros de vinho, melado já, tinha tomado a metade da garrafa. E irmão, bota tomar um, irmão. Disse: que é isso, irmão? Você interpretou mal o que aconteceu lá em casa. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é mais ou menos essa ideia, de a gente não se tornar pedra de tropeço, é levar alguém novo na fé, quer dizer, uma pessoa ainda fraca, que não tem conhecimento, a ver você praticando algo e achar que pode fazer do mesmo jeito, e às vezes por não ter ainda maturidade, porque, vamos ser muito sinceros, irmãos, tomar um cálice de vinho, isso não é pecado, não causa nenhum problema fazer isso. Agora a questão é, quem tem o controle de parar apenas num cálice de vinho? Eu não tenho, eu confesso a vocês, e por isso que eu combato tanto a questão da bebida alcoólica, para evitar. Meu pai foi alcoólatra, meu pai batia na minha mãe quando bebia, toda a vida que eu bebi, eu passei mal, quase morri, eu tomei vários porres na minha juventude, e aquilo quase tirou a minha vida. Eu fiquei entre a vida e a morte com 8 anos de idade, irmão. O primeiro porre que eu tomei na minha vida foi com 8 anos de idade, numa festa de criança. Eu cheguei lá, na mesa tinha várias garrafas de bebida, e aí um coleguinha disse assim para mim: ei, vamos provar? Irmão, era menos de um dedo no copo, era um trisquinho de nada que a gente botava assim, aí, eu e ele, e aí a gente provou de tudo que tinha na mesa. Era muitas garrafas, irmão, não tinha como não se embriagar, com 8 anos de idade, quase morria, passei mal, a pressão baixou, meu pai foi me socorrer, foi uma briga com o vizinho, como é que dá uma bebida para uma criança, rapaz, uma confusão grande. Então eu tenho um certo receio de bebida, então por isso eu confronto e digo: eu não quero, eu não bebo, por isso, porque eu aprendi que beber só tem graça se for para se embriagar, e a Bíblia diz que beber para se embriagar é pecado. Então eu evito, e eu não quero, e eu incentivo as pessoas que também não façam. Mas
se olharmos num contexto geral, por exemplo, os judeus, era prática até as crianças em casa tomar um pequeno cálice de vinho. Algumas vezes esse vinho era colocado água dentro para suavizar e eles poderem beber, as crianças. Então era algo do cotidiano e da cultura daquela nação. Então trazer aquilo para os nossos dias atuais talvez não seja tão agradável, porque a gente não tem essa cultura, é uma cultura fora da nossa, e dificilmente a gente vai garantir que vamos se manter apenas num cálice de vinho. Então é só esse cuidado que eu tenho, porque eu tenho na minha família uma má conduta com relação à bebida. Então é esse cuidado que nós devemos ter. Então, quando o irmão disse que não tinha problema tomar um cálice de vinho, o outro interpretou que podia encher a cara. Então é esse cuidado que devemos evitar, para que alguém novo na fé não se submeta de volta à escravidão do pecado, que a escravidão está em você não ter controle sobre a bebida e se entregar por completo a ela. Então vejamos aqui os conselhos que Paulo dá sobre como não se tornar pedra de tropeço. Primeiro, pare de julgar o seu irmão e tome o propósito de não colocar tropeço no seu caminho. Paulo quer dar um basta na onda de julgamento dentro da igreja. Em vez de ser um tropeço no caminho dos outros, gerando problemas na igreja e escândalos fora dela, somos cristãos e devemos cuidar e amar uns aos outros. Embora o cristão seja livre e senhor de todos, embora o cristão seja o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém, é o mais dócil servo de todos e sujeito a todos. Como cristão, nós somos livres, mas a nossa liberdade está submissa ao nosso serviço. Então devemos tomar cuidado do irmão e não praticar tais coisas para não levar um irmão ao pecado, à falha, ao desvio da fé. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Em segundo lugar, saiba que a impureza não está nas coisas exteriores, mas no interior, ou seja, no coração. Muitas vezes, irmãos, nossas práticas, elas apenas ressaltam o que está dentro do nosso coração. Então, se eu tenho uma vida cristã pautada no envolvimento com as coisas do mundo, na prática de pecados, então eu estou revelando o que ainda está dentro do meu coração e quem está reinando ainda dentro do meu coração, que é o pecado. Mas quando eu entendo que tais práticas, elas não são louváveis, elas não vão gerar edificação para quem me acompanha, para quem me vê, então eu vou evitar. Essa é a dinâmica da nossa maturidade cristã. Eu percebo que, por exemplo, eu não tenho um controle sobre a bebida alcoólica e eu não vou então entrar nesse campo. Eu não vou fazer, eu não vou praticar, e se eu puder aconselhar alguém a não fazer, porque eu tenho experiências negativas, eu vou fazer. Mas é importante que a gente entenda que se alguém faz, eu não vou chegar condenando. Já aconteceu muitas ocasiões de reunião entre família, estão lá meus cunhados bebendo, ou familiares lá bebendo, eu estou ali entre eles, testemunhando, falando do amor de Cristo, me alegrando, mostrando para eles que eu não preciso daquilo para ser alegre, a minha alegria vem do Senhor, e aí o convívio é normal. Eu não sou uma pessoa antipática, uma pessoa que não consegue conviver com os diferentes. Então essa é a tolerância que nós devemos ter, para que nós ganhemos as pessoas para Cristo. Como é que a pessoa vai me conhecer a minha alegria, se não houver convívio entre eles? Eu preciso estar na presença deles, preciso estar com eles, para que então eles possam receber de mim a verdadeira alegria que vem do Senhor. Pedro aprendeu a não considerar impuro as coisas ou pessoa alguma
que Deus tiver declarado limpa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é muito interessante. Pedro tem um sonho. No sonho de Pedro, desce um lençol do céu, cheio de animais dentro desse lençol. E aí há uma voz que diz: mata e come. Vários daqueles animais que estavam sobre o lençol eram animais considerados pelos judeus impuros. Por esse motivo, não eram animais que poderiam comer a carne. E o Pedro então responde: jamais, Senhor, jamais comerei um desses animais impuros. E aí a voz diz: não considere impuro aquilo que eu digo que é puro. Então, Pedro tem esse sonho, se acorda e fica: o que quer dizer esse sonho? Logo em seguida, chega alguns homens na casa onde ele estava hospedado, perguntando quem era Simão Pedro, porque Cornélio havia enviado eles para levar Pedro até Cornélio, para que ele pregasse a palavra para Cornélio. O que Deus estava revelando ali no sonho é que ele não julgasse as pessoas e não condenasse elas, porque aqueles homens que vieram não eram judeus, aqueles homens que vieram eram pagãos, eram gentios, e ele foi lá, pregou o evangelho para Cornélio, e tanto Cornélio como sua família e muitos servos aceitaram a palavra e se converteram ao Senhor. E está vendo, Pedro? Aí ele revelou aquele sonho para mostrar que nós não devemos julgar as pessoas. Não, eu não ando com fulano, eu não falo com ciclano, não, aquele vizinho ali não dá para eu falar com ele, porque ele é isso, ele é aquilo. Não, nosso papel é ser agradável, atrair as pessoas, porque nós temos uma mensagem maravilhosa para ensinar, e só vamos poder transmitir essa mensagem se estivermos próximos uns dos outros. Lá em 1 Timóteo 4, 5 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então todo aquele que se chega a Deus é purificado, é santificado, é separado para a glória de Deus. Em terceiro, o amor fraternal e não sua convicção dialética deve ser o vetor de suas ações. Se por causa da comida o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, quando um crente forte comia carne e bebia vinho na presença de um crente fraco, violando a sua consciência débil, provocando a tristeza e o escândalo do seu irmão, agia sem amor e sem nenhuma consideração por alguém muito precioso para Jesus, alguém por quem Cristo havia dado sua vida. Então, o que Paulo aqui ensina àquela igreja em Roma e nos traz esse ensino hoje, é que muitas vezes é melhor evitar certos comportamentos para que outra pessoa não venha se ofender, para que outra pessoa não venha se afastar do Evangelho. Em quarto lugar, busque as primeiras coisas primeiro. O que quer dizer isso? Se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem e a cruz de Cristo, a segunda é o reino de Deus. Se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo, o segundo apelo é o reino de Deus. Então busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quer dizer, na busca da fé, no andamento da minha jornada com Cristo, eu devo focar primeiramente em agradar a Deus. Quando eu estou agradando a Deus, certamente os que estiverem ao meu redor, que estão buscando a Deus, vão entender a minha adoração e vão se aproximar juntamente comigo. Essa é a ideia aqui. Em quinto lugar, invista mais em relacionamentos
do que em rituais. Muitos dos nossos relacionamentos, irmãos, na igreja são superficiais. Estamos aqui reunidos, por exemplo, se eu dissesse para os irmãos, agora vamos dar as mãos e cantar um louvor, apenas ritual, iam pegar na mão, iam cantar uma música, mas não tinha sentido nenhum. Mas quando adoramos ao Senhor de sincero coração, é maravilhoso estar do lado do irmão e abraçar ele, dizer, ô meu irmão, como eu te amo, como é maravilhoso estarmos juntos, como é bom louvar ao Senhor. Então não torne a tua adoração só um ritual, que a nossa adoração a Deus, nosso serviço prestado a Deus, seja de sincero coração, seja com amor, seja para edificar a vida do irmão que está ao seu lado. Certamente assim Deus se agradará. Em sexto, por amor ao seu irmão, abstenha-se dos seus próprios privilégios. Então, se você, por exemplo, não se importa em comer qualquer tipo de alimento e tem um irmão que tem alguma dificuldade, não fique dizendo que é besteira, que muitas vezes é usada a palavra frescura, né? Então, deixe disso, de estar incomodando um outro porque ele não tem a sua mesma prática, porque ele não entende de forma diferente. Então, seja amoroso com ele e certamente ele será ganho para o Senhor. Em sétimo, cuidado para não se tornar um crente inconsistente e contraditório. É muito complicado, né? Quando a gente, por exemplo, fala sobre um assunto, é contra tal coisa, mas na vida prática, vez por outra, você está realizando isso. Então é importante que você se mantenha fiel ao que você prega. Aquilo que você fala, aquilo que você defende, seja a tua prática cotidiana. Paulo conclui que tudo o que não provém de fé é pecado. Isso significa que tudo o que não é feito com convicção de que está de acordo com a vontade de Deus é pecaminoso. Embora possa ser em si mesmo certo, este ensino aplica-se não apenas a alimento, mas a tudo. Tudo que você pratica, irmão, deve ser para a glória de Deus. Tudo que você faz. Agora a pergunta que não quer calar: você consegue fazer uma coisa errada para a glória de Deus? Espero que não, né? Vamos imaginar uma situação: um ladrão vem para a igreja, escuta a palavra, diz, rapaz, eu preciso dar o meu dízimo. Aí ele sai da igreja e vai fazer um assalto para dar o dízimo na igreja. Dar o dízimo na igreja é errado? Não, mas fazer um assalto para dar o dízimo na igreja é errado, é imoral, isso não se deve nem pensar. Mas digamos que ele é um ladrão crente, se isso existe, né? Aí ele chega lá e diz, opa, pare aí, olha, eu quero o seu celular, dinheiro, e por favor, você pode me passar a sua carteira, o seu celular? Muito obrigado, viu? Você é maravilhoso, Deus te abençoe, vá em paz. Aí ele pega aqueles bens e leva para fazer a sua doação na igreja. Deus recebe isso? Com certeza não, irmão. Então a ideia de que fazer coisas erradas para a glória de Deus não tem cabimento. Eu bebo para a glória de Deus, eu vou para o carnaval para a glória de Deus. Não existe, não é possível isso. Eu já vi algumas pessoas dizerem isso, não, eu vou lá, pulo o carnaval, mas é de coisa bem direitinho para que as pessoas olhem o meu testemunho. Não, lá não é um ambiente para um crente estar. Eu já contei aqui para vocês uma vez que eu encontrei uma tia minha que era crente, né? Se dizia crente, eu vou botar entre aspas aqui, que eu nem acredito na fé dela. Mas ela se dizia crente e eu não era. Quando eu cheguei no carnaval, a primeira pessoa que eu bato de frente é a minha tia pulando carnaval. Isso aí, tia, a senhora não é crente não? É, meu filho, mas eu pedi dispensa lá na igreja, eu pulo carnaval, na quarta-feira de cinza eu estou lá na igreja pedindo perdão pelos meus pecados. Então isso não funciona. Não podemos fazer algo para Deus de forma errada. Tudo que fazemos para Deus deve ser às claras. Eu não posso me esconder para fazer algo que agrada a Deus. Tudo que eu faço para Deus é para todo mundo ver, para todo mundo glorificar, né? E assim deve ser
para o cristão. Romanos 12:10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a preferência do cristão com relação ao amor entre irmãos é estar em harmonia, estar em comunhão, preferir honrar o irmão a fazer a minha própria vontade. Então, preferir, às vezes, evitar de fazer algo que não constrange o irmão ou que não venha difamar o irmão, para que então ele seja conduzido à presença do Senhor. Então, essa é a ideia que o texto nos traz. E em terceiro e último lugar, imite a Cristo, pense nos outros mais do que você pensa em você. Capítulo 15, do 1 ao 13. Ora, Romanos 15, do 1 ao 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultaram caíram sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros em Cristo Jesus, para que vocês, unânimes em uma só voz, glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu você para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Verso 12. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança e do poder do Espírito Santo. Então, imitar a Cristo é pensar nos outros mais do que nós. Foi isso que Cristo fez. Quando Cristo foi para aquela cruz, irmãos, ele cometeu algum mal, algum pecado para merecer ser crucificado? E por que ele foi para aquele lugar? Foi por nós. Lembra que um dos ladrões que estavam na cruz disse: se tu és mesmo o Cristo, desce daí e tira nós também. O outro responde: rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Este homem aí nenhum mal fez. E foi reconhecido que ele estava ali em nosso favor. Aquela é a maior expressão de amor. Ele deu a sua própria vida por nós, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então assim ele espera que nós também façamos um sacrifício, não mais de morte, mas agora um sacrifício de vida, como nós vimos em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tenhamos consciência, razão pela qual nós
servimos ao Senhor porque Ele deu a vida por nós. Por que eu devo me sacrificar para ganhar um irmão para Cristo, ganhar um gentio, ganhar uma pessoa que não está entre nós, ganhá-lo para Cristo? Porque foi justamente isso que Cristo fez por mim, foi exatamente isso que Cristo fez por você. Ele se sacrificou para que você fosse salvo. E que sacrifício você tem feito para salvar a outros? Porque nós temos de Deus esse ministério de levar a palavra de salvação e fazer com que outros sejam salvos. Paulo inclui-se no grupo dos crentes fortes, não para se gabar, mas para exortar e imitar a Cristo, exortá-los a imitar a Cristo. Como os crentes fortes podem ser imitados ou imitadores de Cristo? Vejamos. Primeiro, para sermos imitadores de Cristo, devemos então agradando os irmãos e não a si mesmo. Do verso 1 ao 4 fala sobre isso. O amor não é egocentrado, mas é autocentrado. Quer dizer, o nosso amor deve estar centrado no outro e não em nós mesmos. Amai o próximo como você já ama a si mesmo. Nós já temos uma referência. Qual é o amor que nós temos para com nós mesmos? Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós cuidamos da nossa saúde, nós cuidamos do nosso bem-estar. Então, assim, esse mesmo cuidado que nós temos conosco, devemos ter com o próximo. Essa é a ideia. Então, 3 verdades aqui são destacadas, vejamos. Antes disso, vejamos que verdades são destacadas. Devemos agradar aos irmãos e não a nós mesmos. O conhecimento e a maturidade espiritual dos crentes fortes não deve levá-los à arrogância e ao desprezo dos fracos. Antes, deve suportar as suas fraquezas. Cristo não agradou a si mesmo. O Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Despojou-se dos seus direitos e prerrogativas e veio para servir. Maior exemplo de Cristo, né? Quando ele junta os apóstolos e se ajoelha diante deles lavando seus pés. Um exemplo de serviço, um exemplo de humildade. Então esse mesmo exemplo devemos seguir. E em terceiro lugar, a Escritura foram dadas para o nosso ensino. Temos tanto o testemunho das Escrituras como o exemplo de Cristo. Pela paciência e a consolação das Escrituras, devemos ter então esperança e viver não de forma egoísta e arrogante, mas de forma humilde e altruísta, pensando no outro antes de nós mesmos. Só um exemplo bem me veio à mente agora, bem prático, né? Quando nós estávamos aqui na igreja com mais pessoas, a gente faz um lanche ali, irmãos, e esse lanche é doado. Cada irmão, cada domingo tem um irmão diferente que doa o lanche. E aí acontecia que às vezes, se eu demorasse muito aqui, quando eu chegava lá não tinha mais nada, né? O irmão comia 1, 2, 3 vezes sem se importar com que ainda estavam aqui, desligando as coisas ou tratando um problema. A irmã que vinha colher a oferta dizia: não, vou logo lanchar, porque se eu colher a oferta para depois de lanchar, chega lá, não tem mais nada. Então isso é a falta de amor, irmãos. Eu já peguei a minha parte, eu vou observar. Todo mundo já pegou, ainda falta o pastor. Separo do pastor, separo da irmã que está lá recolhendo as ofertas. Eu posso repetir, está sobrando 4 aqui. Alguém mais vai querer, irmão? Está sobrando 4. Essa é a consciência cristã, de pensar no outro antes de nós mesmos. Mas infelizmente na nossa cultura, né, a cultura do brasileiro, a cultura de ganhar vantagem. Eu tomei foi 3 copos hoje, eu fiz foi isso. Sempre quer contar vantagem que ele fez mais do que os outros. Não se importa se alguém ficou sem lanche. É só um exemplo, irmão, não estou julgando ninguém aqui, né? Mas só um exemplo. Às vezes quando eu estava encerrando a mensagem, eu dizia: vamos orar, irmãos. Tinha irmão que já se levantava e ia lá para a porta. Calma, irmão, nem terminei de orar. Ore primeiro para depois ir lá.
Então, essas coisas que acontecem no dia a dia, a gente passa por cima sem se perceber, pratica errado e não percebe. E Paulo está exortando uma prática comum que acontecia naquela igreja, que se passava por cima e estavam vivendo um conflito, em desacordo, em desgosto, e ninguém orientava, ninguém parava para pensar. Por que é que a gente não se une? Por que é que a gente não faz a coisa do jeito certo? Para que todos andem da melhor forma. Então esse é o pensamento que é transmitido através desse texto. Aí sim, em segundo lugar, adorando a Deus em espírito de unidade. O texto então nos apresenta, do capítulo 15, versos 5 e 6, a unidade de sentimento é uma dádiva de Deus, e não uma aptidão natural. O mesmo sentido de uns para com os outros só pode ser experimentado no âmbito da nossa relação com Cristo. Glorificamos a Deus, não com disputas e batalhas internas na igreja, ferindo a comunhão, julgando e desprezando os irmãos. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que parte de corações unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo sentimento. Então, quais são os propósitos que nós estamos reunidos aqui? É para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se você veio para ser agradado, para que escute só as músicas que você gosta, que o pastor fale só as coisas que você gosta, isso não é um lugar onde você vai adorar a Deus, irmão. Se você encontrar um lugar assim, saia de lá, porque ele não está louvando a Deus, está agradando os homens, não é esse o propósito. Em terceiro e último, acolhendo uns aos outros como Cristo acolheu. Então esse é o exemplo que nós temos. Paulo dá uma ordem, apresenta um modelo e estabelece uma motivação. Devemos acolher uns aos outros da mesma forma que Cristo nos acolheu, fazendo isso para a glória de Deus. Se o exemplo é Cristo, é nosso modelo, a glória de Deus é nossa motivação. Se existe alguma motivação para você fazer o melhor, faça para Deus, porque Deus já tem feito o melhor para ti. E aí, em quarto lugar, sabendo que o próprio Cristo tornou-se servo. 15, do 8 ao 13. Paulo conclui então a parte exortativa da sua carta, mostrando que devemos acolher uns aos outros na igreja, porque o próprio Senhor, o cabeça da igreja, se tornou servo para salvar tanto judeus como gentios. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus, haverá momentos que será como essa imagem que vocês estão vendo aí. São muitos no barco, mas poucos dispostos a trabalhar para salvar os demais. Se todos aí estivessem preocupados em tirar água, certamente o barco não afundaria. Um estava remando, outro tirando a água, ou os dois tirando a água, e eles iriam ser salvos. Mas enquanto só um está batalhando e lutando para salvar os demais, pode ser que todos acabem perecendo. Assim é na igreja, irmãos. Uma igreja não funciona só como pastor. Você pode escolher o melhor pastor do mundo, o pastor com doutorado, o pastor com isso, com aquilo, com 10 faculdades. O homem vai chegar aqui e se for só ele para batalhar e trabalhar para levar essa igreja adiante, não vai acontecer, porque nós dependemos uns dos outros. Veja como é importante essa unificação entre nós, essa união que deve haver entre nós, para que nós possamos vencer as batalhas, para que nós possamos ganhar a guerra contra o inimigo de nossas almas,
que está lutando ferozmente para nos destruir. Então é preciso nos convencer de que estar unido nos fortalece, estar unido faz com que sejamos mais hábeis na obra do Senhor. Concluindo então, Paulo conclui o seu ensino sobre tolerância cristã com uma breve oração por seus leitores em Roma, no capítulo 5, verso 13. A súplica do apóstolo pelo cristão é por uma vida abundante, quer dizer, uma vida saciada. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. De todos os temas analisados no texto, há 3 que parecem centrais e têm a ver com a cruz, a ressurreição e o juízo final. Então, dentro disso que a gente viu aqui, está inserido por que devemos cuidar uns dos outros, por que devemos estar unidos. Primeiro, pela morte de Cristo na cruz. Jesus se sacrificou por nós. Segundo lugar, ele também, além de se sacrificar, ele ressuscitou, ele voltou para nos dar vida. E em terceiro lugar, ele voltará novamente, agora para julgar vivos e mortos. E o que é que eu estou fazendo com a minha vida aqui? Eu estou servindo a Deus ou estou servindo a mim mesmo? Estou vivendo para Deus ou vivendo apenas para agradar a minha vida? Então tenha esse pensamento, essa discussão na sua mente. Cristo morreu para ser nosso Salvador, Cristo ressuscitou para ser nosso Senhor e Cristo virá para ser nosso juiz. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Essas gloriosas verdades, além de construir a essência do nosso culto, devem então influenciar a nossa conduta cotidianas. Eu devo viver para a glória de Deus, na esperança de qualquer momento Jesus virá. E como Ele vai me encontrar? Servindo a Ele com alegria. Amém?